13, segunda parte. Nós fizemos a primeira parte na semana passada e prometemos a segunda parte para hoje. Quem não trouxe Bíblia para acompanhar, basta erguer a mão. Nós temos aqui, nós temos Bíblias lá atrás e a Bíblia vai chegar até você. Mantenha a mão erguida para ela poder saber quem está precisando de Bíblia, tá? Para você acompanhar, porque nós vamos ver a segunda parte de Apocalipse 13, que vai hoje do verso 11 ao verso 18, a segunda parte. Uma breve recapitulação para quem perdeu na quarta-feira passada, foi véspera de feriado, né? E algumas pessoas não puderam vir. Então aqui em 2 minutos vamos falar rapidamente sobre a primeira parte de Apocalipse, no capítulo 13, e vimos aqui que se refere a uma besta que subiu do mar. E nós já estudamos aqui, estamos cansados de falar isso. O que significa besta em linguagem profética? Esse símbolo, besta, o que significa? Um poder, uma nação. Aí estudamos aqui, na primeira parte, que esse poder era um poder de que natureza? Civil ou religiosa? Religiosa. Nós vimos aqui pelas características, tá? Era um poder religioso. Que este poder religioso era um poder perseguidor. Perseguiu o povo de Deus. Vimos que esse poder começou a agir num determinado período da história, logo no final do império. Qual deles? Romano. Um poder religioso. Nós não dissemos aqui na quarta-feira passada, e não vamos dizer que poder. Não, hoje eu vou ter que dizer, em função da segunda besta, eu vou ter que falar um pouquinho mais disso. Mas na quarta passada nós só demos as características desse poder sem mencionar o nome. E eu disse que todos aqui sairiam sabendo que poder é aquele só pelas características bíblicas. E ninguém saiu daqui sem saber que poder era. Mostrando que as características bíblicas são claras, suficientes para identificar que poder religioso era aquele. Vem do Império Romano, perseguiu o povo de Deus, chefiou um movimento chamado a Inquisição. Foi um poder que mudou a lei de Deus. E aí por aí afora, para não recapitularmos todas as características. Aí paramos no verso 10, quando esta besta, simbolizada por este poder religioso, que sobe do mar. Mar em profecia significa o quê? Povos, nações, lugar muito habitado da terra, mar. Então, uma besta que surge do mar. Um poder que surge do meio das nações, dos povos. Aí de repente agora, na segunda parte, nós vamos ouvir falar de uma besta que surge da terra. Besta o que é? Poder. Se mar são muitos povos, terra é o oposto. Mar, muitos povos, terra o oposto. Então terra é um lugar, tem muita gente? É o oposto de mar, é um lugar desabitado, deserto, com pouca gente. Um poder que vai surgir de um lugar, no tempo que ele surgiu, pouco habitado na terra. Agora vamos começar a ler Apocalipse capítulo 3, vamos ver o verso 11 e vamos ver estas características desta segunda besta. Agora já um outro poder que vai surgir. Apocalipse 13, 11, diz assim, capítulo 13, verso 11, diz assim: Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Vamos ler o verso 12 também. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada para aqui. Dessas características que estão nesse verso, nós vamos examinar uma a uma e vamos descobrir então logo de saída a identidade desta segunda besta. A primeira nós já sabemos, estudamos na semana passada. Vamos ver a identidade da segunda. Uma besta, poder, que surge da terra, surge de um lugar de pouca habitação no período desta primeira besta. Quando é que ela voltou, que ela teve, aqui mencionou que ela teve a sua chaga mortal curada. Quando é que foi feita a chaga mortal na besta, a ferida na besta? Alguém se lembra o período? O ano? Quando é que foi preso, né? Lembra-se? 1798. Então guarda isso, nós temos que buscar este segundo poder. A partir de que data?
1798. A partir daí que nós temos que buscar na história. Ora, um poder, uma nação que surge de um lugar desabitado da terra, ou seja, a Europa era habitada nesse tempo? Claramente. A Ásia era? Muito. A África? Qual é o outro continente que faltava? A América. Então você tenta imaginar, começa a pensar comigo, que nação surge no planeta, começa a ser habitada, começa a se desenvolver na América a partir de 1798. Alguém já disse aqui, Estados Unidos. Vamos ver se o resto da profecia combina, encaixa com os Estados Unidos. Vamos ver? Então uma besta que surge da terra nesse período de 1798. A princípio, o nome que o senhor Roberto disse aqui, os Estados Unidos, a princípio se encaixa, porque realmente na América do Norte, depois de 1798, que os Estados Unidos da América começam a se desenvolver e a se tornar uma grande nação, ok? Vamos ver as outras características? Então vamos ver as características que eu li. Primeira, uma nação surgiu de uma região desabitada da terra, ou pouco habitada. Diz que como um cordeiro, significa que esta nação surge de forma pacífica, porque o cordeiro simboliza um animal pacífico. Não nasceu de guerras, de confusões, de batalhas. Foi uma nação que nasceu de forma pacífica. Encaixa os Estados Unidos aqui? Sim, encaixa, de forma pacífica. Outra característica desse poder. Você está em Apocalipse 13, 12. Na mesma página, pelo menos na minha Bíblia está na mesma página. Tem mais uma característica desse poder que está em Apocalipse 12, verso 16. Olha outra característica aqui que vai ajudar. Capítulo 12, verso 16. Diz assim: mas a terra, já vimos o que significa a terra aqui. O que significa? Local pouco habitado. Ajudou a mulher. O que é mulher em profecia? Igreja. Terra, esse lugar desabitado, ajudou a mulher. Já vimos no capítulo 12 que essa mulher é a igreja de Deus, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara de sua boca. Então vamos começar a entender mais uma característica dessa nação que surge de um local desabitado. Quem é que perseguia a mulher? Não era o dragão? O dragão não era o povo de Deus? Nós estudamos no capítulo 12 que o povo de Deus teve que fugir, se escondeu no deserto. Aí diz que a terra recebe esse povo, a igreja de Deus. Os Estados Unidos da América são conhecidos como um país que recebeu os protestantes vindos da Europa? Sim ou não? Sim. Encaixa na profecia? Por enquanto está batendo tudo com os Estados Unidos. A nação americana, aliás, alguém sabe quais são os dois principais princípios da Constituição americana? Quem sabe? Poxa, gente, é uma coisa muito importante isso. Liberdade e civil. Liberdade civil e liberdade religiosa. A Constituição americana preza pela liberdade, toda a liberdade de direitos nos Estados Unidos, tanto na área civil como na área religiosa. Significa que não pode haver discriminação religiosa nos Estados Unidos. Por isso que os protestantes escolheram a América e foram bem recebidos lá, porque era uma nação que recebia todas as religiões, como recebe até hoje, porque é uma norma da Constituição americana, a liberdade civil e a liberdade religiosa. Portanto, foi um refúgio para os protestantes. Mais uma característica que bate aqui no verso 11 de Apocalipse 13, volta lá para Apocalipse 13, verso 11. Vamos ver mais uma característica. Disse que essa besta tinha quantos chifres? 2 chifres, representando a liberdade civil e a liberdade religiosa. Os 2 chifres desse poder, dessa nação. O que mais que diz? Era um cordeiro que falava como? Como um dragão. Um cordeiro que falava como um dragão. Já já nós vamos ver adiante o que significa isso. Os versos seguintes vão explicar por que esse cordeiro, um animal manso, uma nação que preza a liberdade, um cordeiro, vai começar a falar como um dragão. Vamos ver por quê. Por que vai se transformar num dragão. E a última característica desse poder, dentre as principais, está no verso 12 que nós lemos aqui. Eu vou ler de novo o 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta,
na sua presença, ou seja, na presença dela, da primeira besta, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorasse a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Ou seja, esse poder tem que ser uma nação muito influente e poderosa, a ponto de cumprir essa profecia, que é de fazer com que todos que habitam na terra, todos, adorassem a primeira besta, que é um poder religioso. Esta nação poderosa e influente, ela é tão influente no mundo em relação aos outros países, que através da sua influência e do seu poder, ela vai obrigar todos os habitantes da terra a adorarem a primeira besta. Você já sabe quem é a primeira besta, que poder religioso é esse. Então o que essa profecia está dizendo? A grosso modo, que os Estados Unidos da América, nesta profecia, chegarão a um ponto que eles obrigarão os povos da terra a adorarem aquele poder religioso representado pela besta. Já se cumpriu isso? Ainda não. Mas está aqui. Vamos ver nesse estudo como é que isso vai acontecer. Se é possível isso, como que vai acontecer isso? Um país que respeita as liberdades religiosas, como é que ele vai obrigar as nações do mundo a seguirem e adorarem um poder religioso específico? Como esse país vai fazer isso? Implicaria em violação da sua Constituição, sim ou não? Esse país teria que violar a sua própria Constituição. Ok? Mas nós vamos seguir. Nós vamos ver como é que a Bíblia vai explicar isso. Primeiro, no tempo do surgimento dessa nação, só haviam dois poderes religiosos no mundo, se é que podemos chamar de religiosos, ambos. Um poder religioso, se é que você pode chamar assim, era o paganismo, que vem desde lá de trás. Paganismo, ok? Aí depois, durante o período que nós estudamos até agora, surgiu o segundo poder religioso. A gente vem estudando até agora. Quem se lembra? O que a gente vem estudando? Que poder é esse que persegue os cristãos? Que vem de Roma. É a Roma papal. Eu não vou falar a religião que representa, mas você sabe qual é. É o segundo poder religioso na Terra. E o terceiro que faltava, surge com os Estados Unidos. Eu já falei aqui. Qual é a terceira religião que surge forte? Os protestantes. Surgem aqui. Os três poderes religiosos. O paganismo, o segundo, da Roma papal, e o terceiro, do protestantismo. Aí diz que este que surge novo fala como um dragão. Quem é o dragão? Já estudamos. Satanás, já estudamos. Esse cordeiro vai falar como um dragão. Alguém se lembra em Apocalipse 13 quem é que estava dando autoridade à primeira besta? O próprio dragão. Vai dar autoridade à segunda também. Dragão. Então esse cordeiro, essa nação mansa, que respeita os direitos e as garantias constitucionais, as liberdades, de repente começa a falar como um dragão. Já nós vamos chegar nisso. Eu estou insistindo para... Bom, vai falar como um dragão. Aí eu pergunto, como é que fala uma nação? Porque a gente tem que começar a entender isso. Como é que ele vai falar? A Bíblia diz que é um cordeiro que fala como um dragão. Como uma nação fala? Através do quê? Através das leis. Uma nação fala através dos atos do poder legislativo e através dos atos do poder judiciário. É assim que uma nação se manifesta. Através dos atos dos dois poderes, legislativo e judiciário. Tá? Especialmente. Não tanto do executivo, muito mais do legislativo, através das suas leis. Então esse cordeiro, que respeita as garantias constitucionais, as liberdades, de repente vai falar como um dragão. O que ele vai fazer nas leis dele, a ponto de começar a se comportar como um dragão? Lembra-se? O que ele vai fazer? Vai obrigar as pessoas a adorarem um poder religioso. Se ele fala através das suas leis, ele vai fazer isso através do quê? Das suas leis. E isso implica na violação do seu principal princípio, que é o respeito à liberdade religiosa. Mas olha como a profecia é tremenda. É um cordeiro que de repente vai ter uma mudança radical e vai passar a falar como um dragão. Então esta nação, de repente, que respeita as garantias constitucionais, o cordeiro, de repente uma transformação radical e ela começa a falar como um dragão. Ela vai quebrar o seu princípio constitucional.
Olha a profecia que está dizendo. A mudança será radical mesmo, é chocante, ela é impensável. Por isso que o Cordeiro vai falar como um dragão. Não dá para você imaginar que os Estados Unidos possam fazer isso, mas está na profecia. Ele vai começar a falar como um dragão através das suas leis e vai quebrar o seu princípio constitucional. Vamos avançar. Quando você está em Apocalipse 13, leia comigo Apocalipse 16, rapidinho, é uma página só adiante. Apocalipse 16, olha comigo o verso 13. Apocalipse 16, 13, que nós vamos estudar quando chegarmos no capítulo 16, mas eu vou ler esse verso antecipando. Diz aqui: então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha os 3 espíritos, saírem da boca do dragão, primeiro espírito imundo, da boca da besta e da boca do falso profeta. Dragão já sabemos quem é, já falei aqui. Qual é? Quem é? Satanás. Ainda nesse estudo, mais adiante, nós vamos ver o que está representando o dragão aqui nessa profecia. Que espírito imundo é esse? Que é um outro tipo de religião ou filosofia que está aí no mundo. Já vamos ver já. O segundo, a besta, já sabemos qual é. E o terceiro, o falso profeta, que é o protestantismo, que nós estamos falando aqui agora. Apostatado. Os protestantes que se afastaram da verdade de Deus e geraram todas essas religiões que você conhece aí, protestantes, mas afastados da verdade. São centenas, talvez até milhares. Veja, então, o protestantismo, ou essa segunda besta, ela também é comparada no livro do Apocalipse, ou também é chamada de o falso profeta. Guarda isso. Mais adiante você também vai ouvir essa menção ao falso profeta. Refere-se ao protestantismo que se afastou da verdade de Deus, as religiões protestantes, o falso profeta. Verso 13 diz assim: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Grandes sinais. Eu queria, deixa eu ver se eu pulei no verso 12 alguma observação importante, que eu não quero deixar passar nada aqui. Não, vamos aqui mesmo. Fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu. Tem gente que, como já sabe que o poder são os Estados Unidos, tem gente que pensa o seguinte: bom, fogo descendo do céu deve ser o quê? Que os Estados Unidos podem fazer? Fogo descer do céu. Como? Bombas, guerras. Tem gente que pensa que é isso. Mas não é. Não é. Volta ali para Apocalipse 16, que eu acabei de ler um verso. Veja comigo o verso 14. Não podemos esquecer que a linguagem aqui é toda simbólica. Apocalipse 16, verso 14 diz assim: são espíritos de demônios que operam o quê? Pode parar aqui. Se são os espíritos de demônios que fazem esses sinais, esses espíritos de demônios estão produzindo milagres, fazendo sinais que são para enganar as pessoas. Como é o dragão que está por trás disso, fazendo a sua autoridade, a gente tem que lembrar um pouquinho lá no começo da Bíblia. Lembram-se de Satanás incorporado numa serpente, conversando com quem? Com Eva. Serpente fala? Estava fazendo um grande sinal, não estava? Um grande milagre. Uma serpente conversando com uma mulher. O dragão fazendo estes sinais. Até hoje o Satanás faz isso. Ele incorpora em pessoas e faz coisas impressionantes que as pessoas ficam: mas eu falei com a minha mãe, falei com o meu pai, eu ouvi a voz do meu pai. São grandes sinais esses. Do que a Bíblia está falando? Que tipo de religião? Que religião que faz isso? Existe o médium, que é a serpente, e o dragão é o espírito. Que religião é essa? Vocês falaram, não eu. Você concorda ou não? Concordo. Esse é fogo. Percebem? Esses grandes sinais são produzidos. Hoje é uma verdade no mundo que o espiritismo está tomando conta de tudo? Está nas novelas? Está nos filmes? Está em tudo? São esses os grandes sinais, os milagres que vão enganar as pessoas. O espiritismo será um grande poder na mão também desta besta. Os sinais que ele vai fazer. Tem uma outra coisa aqui importante que eu quero que você veja comigo aqui. Verso 14 diz assim:
Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Percebem? Estes sinais, que a Bíblia exemplifica como fogo do céu, é para enganar. As bombas fazem isso? Bombas atômicas fazem isso? Enganam alguém? Portanto, a Bíblia não está falando de bomba. São sinais para enganar as pessoas. São milagres, são forças sobrenaturais agindo para enganar as pessoas. Bem, como é que isso vai acontecer em relação... Deixa eu ler aqui de novo o verso 13 ao 14 que nós estamos, né? Diz assim: para enganar na presença da besta, fará tudo isso como uma maneira de enganar. Eu quero que você leia comigo agora o que está no verso 15, capítulo 15, verso 2. Capítulo 15, verso 2, diz assim: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus. Para aqui, todas as pessoas serão enganadas, vencidas por essa besta? Aqui diz que tem os vencedores, que venceram, não foram enganados. Os vencedores. Portanto, há pessoas nessa terra, nesse mundo, que sabendo desta verdade, não se deixarão enganar por nenhum desses sinais. Por nada disso, sabem muito bem que isso vem do dragão, e não se deixarão enganar. Agora quero que você leia comigo o verso 15, que diz assim: foi-lhe concedido também a esse poder, estamos falando dos Estados Unidos, foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Bom, vamos entender aqui agora. Todos os que não adoram são mortos. Portanto, é uma coisa impositiva, obrigatória. Já vimos. Qual é a única maneira que os Estados Unidos têm de impor alguma coisa para as pessoas que, se elas não obedecerem, serão mortas? Através das suas leis. Ora, se ele está requerendo adoração na presença da besta, e a Bíblia falou em adoração, fazendo com que todos sobre a terra a adorassem. A questão aqui é de adoração. A questão aqui é civil ou religiosa? Adoração. Essa lei que virá dos Estados Unidos, impositiva, que se não for obedecida vai causar a morte das pessoas, é uma lei de conteúdo civil ou religioso? Essa imposição será uma imposição religiosa. Alguém tem dúvida disso ou não? Vai obrigar a terra a seguir alguma instituição religiosa criada, que se a pessoa não fizer isso, ela vai morrer, como acontecia no período da Inquisição: ou faz ou morre. Só que isso será feito pelos Estados Unidos. A imposição vem dos Estados Unidos, determinando que a terra adore o poder religioso, através de uma lei. Está dando para acompanhar isso? Certo? Agora nós vamos começar a estudar o que pode ser isso, que tipo de lei. Agora já nós vamos chegar nesse assunto. Olha só comigo, verso 16: e fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um sinal. E aqui a gente tem que entender muito bem isso. Mandamento, o quarto mandamento, já estudamos aqui, que tem o sinal de Deus. Quando nós estudamos o selamento no capítulo 7, lembra-se? Qual era o selo de Deus, ou o sinal de Deus? O sábado. O que significa o sinal de Deus para aquele que é cristão? Adoração ao Deus Criador. Por isso que é o sinal de Deus. É uma comemoração da criação. Portanto, o cristão, quando ele guarda o sábado, ele recebe o sinal de Deus, e ele está adorando a Deus. A questão aqui é de adoração. A guarda do sábado, antes de qualquer coisa, é um ato de adoração ao Deus Criador. Este é o sinal de Deus. Agora marca essa página aqui,
marca que nós vamos voltar, eu quero que você leia comigo um texto importantíssimo neste ponto aqui do estudo, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses vai ajudar a compreender essa questão aqui, em relação a esse outro poder, a primeira besta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia comigo os versos 3 e 4, se referindo à primeira besta que surge do mar, tá? Não é os Estados Unidos. Diz aqui o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, posto que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha como é que é mencionado essa primeira besta, esse poder religioso, filho do pecado, o homem da perdição. E o que ele faz? Ele se levanta e se opõe contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto e adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Qual é a grande característica desse poder religioso representado pela primeira besta? O verso aqui falou: ele quer o lugar de quem? De Deus na terra. Ele se denomina, se auto-intitula o substituto de Deus aqui na terra. A Bíblia diz como profecia que ele vai entrar no templo de Deus, é uma igreja, vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e diz que ele abomina tudo que é objeto de culto ou adoração a Deus. Ele requer adoração para ele próprio. A adoração na terra tem que ser dada a este poder religioso e não a Deus. Por isso que ele se intitula o substituto do Filho de Deus. Amigos, é duro a gente saber que isso é uma profecia bíblica e que é uma verdade numa religião. E quando você observa bem esse poder religioso e começa a observar atentamente, tudo que ele determina está contra a Bíblia. É sempre uma adoração pessoal do poder. É com a sua autoridade, a autoridade que ele diz ter na terra, que ele faz essas coisas, modifica as coisas de Deus. Já estudamos aqui que ele mudou a lei de Deus. Que mandamento ele mudou em especial? O mais importante. O quarto. Esse poder mudou o quarto mandamento, sim ou não? Sim. O quarto mandamento manda guardar que dia? Esse poder, nos seus dogmas, instituiu qual dia de descanso? O domingo. Então acompanhe o raciocínio comigo. A questão é de adoração. Se o sinal de Deus é o sábado, como sinal de adoração ao Criador, qual seria o sinal deste poder que quer competir com Deus? Qual seria o sinal da besta? O domingo. Claro. Olha só. Olha só. Vamos voltar aqui. Sinal de Deus o sábado. Isso aqui não é brincadeira. Aí vem esse poder que quer se parecer com Deus, no templo de Deus, quer adoração. Institui o seu dia de guarda, o domingo. Aí diz que vem uma segunda besta, os Estados Unidos da América, que vão impor por lei um ato de adoração à primeira besta, de homenagem a ela. Qual pode ser a única homenagem que a terra tenha que fazer à outra besta? Guardar que dia? E se isso for por lei? E se você não guardar, você for morto? Faz sentido? Sentido não faz, mas... Então, biblicamente, o que é que vem pela frente? Um decreto do Congresso americano determinando que as nações da terra guardem o domingo. Agora preste atenção, que isso aqui que é importante, gente. Não pensem que isso vai acontecer intencionalmente para perseguir cristão que guarda o sábado. É lógico que não, gente. Isso não vai acontecer assim. Quando Nabucodonosor mandou construir a estátua de ouro lá no deserto, era para matar os 3 amigos de Daniel? Foi com esse objetivo? Não. Mas e quando os 3 rapazes disseram que não iam se ajoelhar e não iam adorar? O que aconteceu? Ia matar. Morre. O objetivo dessa lei dominical não é perseguir cristão e nem matar quem guarda o sábado. Não é esse o problema. A lei virá, mas na hora que os verdadeiros cristãos disserem: eu não vou guardar o domingo por aquilo que ele simboliza, ah não, vocês serão responsáveis pela desorganização e briga religiosa na terra. Esse povo aqui é um povo que está causando confusão, que não quer o ecumenismo, não quer a paz entre as religiões. Esse é um povo que quer confusão, que quer guerra. Eles são responsáveis pelas pestes, pelas doenças, pela ira de Deus. Temos que matar esse povo. O decreto não vai surgir para perseguir ninguém, é o resultado dele.
O fato de a gente não se submeter a ele, pelo que ele significa. E aqui diz que o sinal da besta, ou seja, o domingo, será colocado na mão direita ou na testa. Por que esse sinal, o domingo, é colocado na mão direita ou na testa? Vamos lá, vamos raciocinar. Primeiro, a mão significa o quê? Ação, força, trabalho. Significa o seguinte: grande parte da população da terra que vai guardar o domingo não vai fazer isso por uma convicção religiosa. Nem está sabendo dessa questão aí, inicialmente. Já vou chegar lá. Inicialmente. Vai guardar por conveniência, porque não tem nenhum problema, porque não quer confusão, porque não quer morrer, porque não quer ser perseguido, porque na hora que começarem a matar aqueles que guardam o sábado, o que você acha que vai acontecer com quem não é cristão fiel? Vai guardar o domingo. Tudo bem. Não é? Conveniência. Conveniência, não quer confusão. Então, não é por uma convicção, é apenas por conveniência pessoal. Por isso é na mão. Vai agir, vai acabar adorando a besta e recebendo o seu sinal apenas por uma convicção pessoal. Mas e os que guardarem aqui o sinal na testa? Significa o que aqui a testa? Compreensão, entendimento. Esses são aqueles que vão fazer conscientemente, porque concordam com a ação desse poder religioso, compreendendo o que estão fazendo, aceitam a autoridade dele na terra. E milhões de pessoas nesse mundo aceitam a autoridade desse poder na terra, e o veneram e o adoram. Vão fazer conscientemente. Então o sinal é na mão e é na testa para aqueles que estão compreendendo o que estão fazendo. Mas para a besta não interessa se você vai ter sinal na mão ou na testa. Não interessa, a besta quer que toda a terra tenha o sinal. É isso que interessa. Bom, aí vem a pergunta: quando é que vai acontecer a posição deste sinal? Tanto o sinal de Deus quanto o sinal da besta. Quando? Alguém já tem o sinal da besta hoje? Alguém tem? Não. Sabe por quê? Porque quando acontecer isso, quando sair esta lei, Deus vai fazer um trabalho na terra através de... Quem é que vai participar desse trabalho? Para ensinar as pessoas o que está acontecendo? Nós. Quem? Nós. Vocês estão olhando para o pastor Sandro, pastor Marcelo? Faz assim, ó. Nós é que vamos esclarecer as pessoas. A Bíblia é clara nesse sentido. No momento que sair o decreto dominical, o mundo será esclarecido da controvérsia. Ninguém vai ficar de bobinho. As pessoas vão saber. O domingo é o sinal da besta. Quem guarda o domingo está seguindo a besta. Quem guarda o sábado está seguindo a Deus. A Bíblia é clara. Vai haver esclarecimento. Significa que quando toda a terra receber o esclarecimento que não existe hoje, está começando desde 1844. Você não está ouvindo aqui pregar sobre o sábado? Percebe? Isso vai aumentar, isso vai crescer muito. A terra vai saber. Quando todas as pessoas tiverem esclarecimento e tiverem que optar conscientemente, ou adorar o Deus Criador guardando o sábado, ou aceitar o sinal do poder religioso guardando o domingo, ali ela recebe o sinal da besta. Quando ela tiver consciência da sua decisão, automaticamente o outro recebe o sinal de Deus. E aí o mundo será dividido entre os que têm o sinal da besta e os que têm o sinal de Deus. E aí é a volta de Jesus. Entenderam o selamento agora do capítulo 7? Entenderam o sinal da besta agora? Isso é uma coisa que está acontecendo. Agora eu pergunto, para vocês que estão aqui nesta sala agora, tendo a informação e a consciência, se você continua a guardar o domingo, você recebeu o sinal da besta? Porque agora já é aqui na testa o sinal. É brincadeira isso aqui? É coisinha de religião, bobagem? Que agora você recebeu na testa. Você tem consciência disso. Daí a importância disso que nós estamos falando aqui desde o início. O sábado não é brincadeira, o sábado não é uma bobagem. Por isso que o inimigo vem e diz assim: Jesus aboliu na cruz. Ele quer que você tenha o sinal na mão. Não precisa saber, vai na ignorância mesmo, mas recebe o sinal na mão. Jesus aboliu na cruz, não precisa mais guardar o sábado não, ó. Porque ele sabe que o sinal de Deus é o sábado. Então ele vê que Jesus aboliu na cruz, que não precisa mais guardar mandamento. Ele vem com um monte de histórias. Não interessa, ele quer que você receba o sinal da besta. E amigo, a Bíblia é clara, hein? Com o sinal da besta não tem salvação. Pessoas que receberam o sinal, ainda estão no tempo da graça, ainda podem se arrepender. Lógico, podem se arrepender.
voltar atrás e passar a guardar o sábado. Mas depois que terminar o tempo da graça, acabou. Portanto, é uma decisão. Agora, quando é o tempo da graça para mim? Hoje. Por quê? Porque eu posso morrer e sair da igreja aqui agora e ser assaltado, tomar um tiro na testa. Acabou o tempo da graça para mim. Portanto, se eu hoje sei e não estou guardando o sábado, é um risco. Você está jogando, é roleta russa. Sabe o que é roleta russa? Você põe aquela bala no revólver, né? Tem 6 buracos no revólver para botar a bala. Você põe uma só e gira assim, aí põe aqui na cabeça e atira. Pode estar na bala ou não, né? Tem gente fazendo roleta russa com o sábado. Ah, deixa para amanhã, eu resumo amanhã, depois, semana que vem, mês que vem. Ah, deixa eu só terminar a faculdade. Ah, deixa eu só terminar isso. E aí, depois eu vou guardar. Roleta russa. Enquanto não chegar na bala, você vive. Está brincando. A Bíblia é clara a esse respeito. O sinal de Deus e o sinal da besta. Você escolhe que sinal você quer. Qual dos dois? Agora vamos encerrar. Último verso, verso 18, que diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, o seu número é 666. Amigos, tem duas aplicações para isso aqui. A besta religiosa aqui, o número dela é o número de um homem, 666, 666. Todo mundo acho que já ouviu falar do 666 de Apocalipse. E tem duas explicações principais. Eu gosto muito da espiritual. As duas são. Bom, nós já estamos cansados de saber que poder é esse da besta religiosa. Poder religioso. Todo mundo sabe. Mas eu não vou falar. Só que eu vou ser obrigado a usar agora o título que ele mais usa para se identificar. É um título em letra romana, em língua romana. Latim. Latim. O pastor me ajudou aqui. Latim, fugiu a palavra. Em latim. Que título é esse? Vicário. Está vendo como todo mundo sabe? Eu não falei aqui. Há 2 quartas-feiras que eu não cito. Vicarius Filii Dei, em latim. Sendo que, como é latim, vicarius é com V. O U é com V, latim. Filii é com 2 Is, porque é filho de. Filii Dei. Se você pegar, e quem é bom de matemática, que faz a numerologia das letras, né? Algarismos romanos, melhor dizendo, se você somar as letras de Vicarius Filii Dei, faz isso em casa. Quanto vale o V, quanto vale o I, quanto vale o C, né? Se você somar esses algarismos, vai dar exatamente 666. Coincidência? É o número de um homem, diz a Bíblia. Vicarius Filii Dei. O que significa Vicarius Filii Dei, que é o título que este representante religioso usa? O que significa? O substituto do Filho de Deus. Você aceita que algum homem seja substituto do Filho de Deus? É por isso que ele requer adoração pessoal. É por isso que a Bíblia diz que ele quer se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Substituto do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei. Por isso que o número é 666. Mas isso é o número de um homem. Portanto, é uma instituição humana, não é uma instituição divina. É humano. E aí eu gosto de uma outra explicação para esse número. Já que é uma instituição humana, não vem de Deus. Qual é o número na Bíblia que simboliza as coisas de Deus? 7. A perfeição de Deus. Número 7. Número 7. Na Bíblia tem um monte de passagens, eu até botei na minha Bíblia aqui um número. Você vai encontrar 326 alusões ao número 7 na Bíblia. 326. Todas elas relacionadas a atos perfeitos, atos relacionados com Deus. Impressionante isso. Sempre o número 7 vem ligado a um ato de Deus. E o número 6 simboliza o quê? A imperfeição humana. O número 6. E também você vai encontrar na Bíblia 93 vezes citado o número 6 relacionado a atos de imperfeição, atos humanos. Bem, este poder, ele quer ser como Deus, ele quer se parecer com Deus, ele quer o trono de Deus, mas ele é um poder humano, ele não é divino. Então o 6 representa o esforço humano de tentar chegar a Deus. Então é 6, 6, 6, 6, é uma dízima periódica. Ele se esforça para chegar no 7.
Ele quer se parecer a Deus. Ele está no templo de Deus. Ele se diz o substituto do Filho de Deus. Ele requer para si a adoração que só é devida a Deus. Ele se esforça para se parecer com Deus, mas ele não passa de meia. Nunca vai chegar a 7. Nunca. Será sempre um poder humano. Há um abismo entre o 666 e o 7. Há um abismo. Uma distância imensa. Portanto, o estudo dessa noite não é para aumentar a cultura, nem para você saber que a segunda besta é o Apocalipse, a primeira é o poder religioso que vem de Roma. Isso tudo é importante, mas não é para isso. Não é para isso. Isso é para a gente olhar para a nossa vida e entender o seguinte: esse livro não brinca. Já acertou a primeira parte da profecia. A primeira besta, tudo já se cumpriu. A segunda está diante dos nossos olhos, porque ela já está no meio do cumprimento da profecia. E envolve o sinal de Deus e o sinal da besta. Então isso aqui é para a gente sair daqui muito esperto, é um alerta. Se tem alguém que ainda não recebeu o sinal de Deus e não está guardando o sábado, é bom você pensar muito sério, você com Deus em oração. Examine esse assunto, interesse-se em ler mais, em estudar a questão do sábado. Se você acha que não entendeu bem ainda, vá estudar, é um assunto que merece atenção. Vá se informar melhor, porque disso depende a sua eternidade. Vida eterna ou morte eterna, não é para brincar. Isso é um assunto de vida ou morte eterna. Eu quero encerrar, gosto sempre das histórias. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais nós precisamos de Deus, cada vez mais. Não precisa ir muito longe. Acho que todos acompanharam os jornais de ontem, se não me engano. Uma jovem foi trabalhar, 18 anos, numa farmácia na Praia Grande. 18 anos, cheia de planos. Foi trabalhar, saiu de casa, talvez pensando à noite em assistir um filme. De repente o ex-namorado entra lá, a faz de refém, um tiro na testa, e todo mundo viu nos jornais, a moça morreu. Será que quando ela acordou naquele dia, ela imaginava tomar um tiro na cabeça e morrer? Nós estamos a cada minuto dependendo da misericórdia de Deus. Eu quero terminar com a história do menininho que estava no avião, no aeroporto, todo mundo olhando ele sozinho, ele com seu brinquedinho, o videogame dele, e a aeromoça acompanhou o garoto, estava viajando sozinho, colocou ele perto da janela, ele sentou, colocou o cinto de segurança e continuou brincando com o seu videogame, seu joguinho. Ao lado dele se assenta um senhor, começou a ler um livro e o garoto brincando. De repente, uns 10 minutos de voo, turbulência. O piloto mandou apertarem os cintos e o menino brincando. E as pessoas com o estômago vindo à boca, e o medo, e o avião trepidando, e as pessoas já nervosas, e o menino ali não parava de brincar no joguinho. Chegou uma hora que o senhor, olhando a calma daquele garoto, a tranquilidade dele jogando, não se aguentou e falou assim: você não está com medo? Ele estava brincando, parou e falou assim: não. Bom, você não está com medo do que está acontecendo no avião? Não. Por que razão? Porque meu pai é o piloto. Será que você sabe que o seu pai é o piloto? Está tendo muita turbulência na sua vida? Às vezes o estômago vem na boca. Mas você lembra que o pai é o piloto? Medo do quê? Medo do quê, amigos? Tem horas que a gente pensa que o avião da gente vai cair, né? Tem hora que a gente pensa que a gente está suspenso no ar assim, que, né? Não tem hora que é assim? Às vezes dá até medo, né? A gente tem medo do futuro, medo de perder o emprego, de não ganhar dinheiro, de não ter o que comer, medo da doença, do assalto, medo de tudo. E às vezes a gente parar um pouquinho e pensar assim: meu Deus, meu pai é o piloto. Vamos confiar mais no piloto do avião. Deixa a turbulência, ele falou que ia ter. Vocês não lembram aqui? Ele falou assim: vai ter turbulência no voo, vai ter... Ele falou que vai ter turbulência. Então, ó, aperta o cinto, pega a tua Bíblia, fica ali nela. Ora, o pai é o piloto. E a gente tem que confiar nisso. Vou pedir ao pastor para orar por nós. Quarta-feira que vem, capítulo 14. Amigos, tem muita coisa séria e importante no capítulo 14. Eu, se fosse você, não perderia. Você quer saber que mensagem Deus mandou a sua igreja pregar nesse tempo? Deus determinou a mensagem que a igreja dele tem que pregar nesse tempo agora. Quer saber que mensagens ele mandou pregar? Vem aqui na próxima quarta-feira e você vai ver o que Deus mandou a igreja pregar nesse tempo. Quarta-feira que vem, capítulo 14. A Bíblia tem mensagens de conforto, mensagens de advertências, e a Bíblia tem mensagem também que nos esclarece, nos dá a verdadeira visão
da seriedade da palavra de Deus. Então eu quero mais uma vez lembrar o que eu lembrei aqui na quarta-feira passada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia pode ser usada para diversas formas de interpretações, de alusões poéticas, históricas. Mas, queridos, nunca permitam que aquele que estude a Bíblia, você, o que lhe apresente a Bíblia, o faça sem mostrar a verdade. Nunca admitam isso. 99% de verdade não é 100%. Papai do céu colocou aqui 100% de verdade. Então, louvado seja Deus por você estar ouvindo e aprendendo as verdades da palavra de Deus. Isso leva você a ficar balançado, com mais dúvidas? Eu vou dizer aqui mais uma vez, como eu já disse no passado, nós estamos aqui à disposição para esclarecer a vocês com mais detalhes, com mais tempo, ok? Tudo que está sendo passado aqui é a pura verdade. Mas mexe com seus conceitos? Procure o Dr. Mauro, procure o pastor Marcelo, me procure. Nós vamos até a sua casa, até o seu lar, e lá nós estudamos a Bíblia que venha diluir todas as suas dúvidas. Mas o importante é você ter na sua consciência 100% da verdade. E se o Dr. Mauro fala aqui 0,01% de mentira, eu sou o primeiro a processar ele, que ele é advogado, né? Nós não temos essa, vontade, esse desejo de lidar com a palavra de Deus sem que seja 100% de verdade. Se você hoje veio e ouviu algo que lhe apresentou um momento de reflexão ou de impacto, continue a estudar esse livro. Esse livro é pleno e completo em tudo que Cristo deseja que você aprendamos. Não desenvolva. O grande conflito, o livro, no capítulo 34 e 35, ok? Fala de tudo isso que o Dr. Mauro disse aqui hoje, daquela forma que eu expliquei no princípio, aplicando conceitos e conteúdos históricos, ok? Quem tem o livro, eu não quero que vocês deixem de ler esse livro também. A Bíblia, em primeiro lugar, sempre a Bíblia, aqui como informação histórica. Então, ao você chegar em casa, puder ler capítulo 34, capítulo 35, você vai também acrescentar informações históricas, vai repetir muito do que o Dr. Mauro disse e um detalhe ou outro mais se acrescentar. Então, leiam em casa, capítulo 34 e 35, é o tema que foi abordado aqui da noite. E veja, pastor, eu quero levar para um amigo, eu quero levar para um irmão. Eu só dou se vier aqui buscar. Bom, é o único preço que eu cobro pelo grande conflito. A pessoa veio aqui buscar. Veio buscar seu, porque eu sei que precisam muitas pessoas ler e aprender sobre esse tema. Então, está enfermo, quando ficar dodóizinho, quando ficar curado, a gente leva lá, ou tem que buscar. Eu não quero que venham buscar para levar. Quero que venham aqui buscar e ouçam a mensagem e leiam em casa. Bom? Muito obrigado por ficar de pé.